Falar para você que tem maior alegria de pregar a palavra de Deus. E quando você chegar em alguma determinação ou em alguma congregação para ministrar a palavra de Deus, que não exista um tema lá, pelo amor de Deus, não mata o pastor de vergonha não. Você tem que saber o que você vai pregar para dar um tema antes de começar a mensagem. Da mesma forma, quando fosse convidado para pregar em uma campanha ou uma festividade, observe que as pessoas daquela congregação, elas estão aguardando uma pessoa que pregue dentro do tema. E a gente muitas das vezes passa por aqui pessoas deficientes e não prega dentro do tema. Isso desvaloriza as pessoas que estão orando o ano todinho, apresentando uma festividade, e eu não tenho uma pessoa dessa como uma pessoa que tenha reverenciado os esforços daqueles que estão buscando a face do Senhor. É interessante que a gente, até na hora de convidar alguém para vir ministrar, saber quem está convidando. Minha preocupação é essa. A gente não está chamando também pessoas que pulam numa perna só, mas é porque é arejado. As coisas de Deus, ela tem direção, irmão. Você veio aqui com direção. Você não foi para outro lugar, você veio para aqui sob a direção do Senhor. Então as coisas de Deus, ela tem direção. Vamos entrarmos no texto. Firme na rocha. O tema aqui vai titular, eu acho que não vou precisar nem desses papéis, porque eu começo a fazer aqui no quebra-cabeça. Aí, se eu for por ele aqui, eu me engancho. É melhor ir por ele que está aqui mesmo. Capítulo de número 13 do livro de Levi. É o primeiro livro do Novo Testamento. Esse rapaz cobrava imposto. E ele estava abusado, irmão, de ver aquilo ali direto. A corrupção. E quando Jesus chamou ele, ele foi. Capítulo de número 13, versículo 1 em diante. Vamos ler até o 9. Diz assim: E tendo Jesus saído de Gaza, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em uma boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Sente glorificando a Deus. Amados, eu me deparo com uma situação que vai privilegiar, a partir desse momento, a nossa própria vida e o trajeto na presença do Senhor. A palavra de Deus, ela começa a tratar que o Senhor estava em Cafarnaum. Ele sai da sua residência, e Jesus, ele não postava em rede social que ele estava com a agenda aberta. Aleluia. Ninguém nunca viu dizer que o homem chamado Jesus de Nazaré, ele teve necessidade de ser auxiliado por alguém para que viesse elogio até ele, para que as pessoas parabenizassem e massageassem o ego. Essa noite eu vou trazer uma palavra muito forte, mas é uma vitamina que você vai entender porque a igreja de hoje
ela está ficando para trás. Uma igreja que divulga muitas coisas, menos a libertação, a cura, a salvação, ou seja, não está alicerçada na rocha. A igreja primitiva da antiguidade, ela passasse a enxergar hoje a modalidade, que hoje nós não temos igreja, nós temos uma modalidade de sermos religiosos. Uma modalidade diferente de sermos cristãos na pessoa de Jesus Cristo. E quando somos pessoas modernas, e tanto faz, nós vamos para lá e entramos na casa de Deus, apresentamos nosso culto como religioso, mas depois nós saímos de lá e acabou, o culto foi naquele dia. Nós não servimos a um Deus feito de gesso, nem de madeira. Nós não servimos a um Deus morto. Nosso Deus, ele não foi feito por mão de homem algum. Ninguém arquitetou o nosso Deus. Ninguém conseguiu entender o nosso Deus e os seus mistérios até o presente momento. E a Bíblia vai tratar na noite desse dia que o Senhor, ele começa a simbolizar as pessoas. Por meio das parábolas, ele sabia quem entendia e quem não estava compreendendo, estava confuso. E entramos em um texto aonde ele começa a trazer a igreja a ter um conhecimento de que semente eu sou, qual é a semente que eu sou e aonde eu fui lançado. E nós escolhemos justamente esse texto para abrirmos uma dimensão celestial, para que possamos chamarmos a atenção de Deus através da nossa visão, enxergando nossas próprias falhas e as nossas próprias iniquidades. Aqui não é permitido fulano apontar no nariz de ciclano. Não, ninguém vai apontar no nariz de ninguém, não. Aqui quem vai fazer toda a cirurgia vai ser a própria palavra de Deus. Ela tem essa missão. Essa missão é da palavra. E se a palavra está em vós, nós vamos conseguirmos, após esse culto, ver muitas mudanças acontecendo na vida da igreja presente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma das coisas que me chama a atenção é que ele estava na praia. Grande multidão ficou de pé. Jesus agora usa um barco como um palco. Senta no palco e ele passa a ensinar. Nós que esse barco ele se destacava pela altura. E com certeza tem uma âncora segurando esse barco. Amém? Porque sempre Jesus bota algo para sustentar alguém. Pode ser um contra-gota, mas está sustentando. Pode ser um pico, mas está sustentando. Tenha calma. Não tenha medo do que vai. Não tenha medo do que vai acontecer daqui para frente. A âncora vai ter que ser tirada, o barco seu vai embora. Mas vai chegar o tempo da exaltação de Deus na sua vida. Cada ponto, cada coisa que eu vou frisar aqui na noite desse dia tem um valor, irmão, para você estimar. Para você dizer, eu vou a partir da data dessa noite a credenciar mais a minha fé e minha confiança em Deus. E é para isso que nós abrimos o espaço para que a doutrina ela não seja detalhes complicados, mas sim fácil de se compreender. Jesus ele sabia conversar. Uma das coisas que eu acho lindo de Jesus é que ele sabia conversar. Certa feita, trouxeram um homem que bem socialmente, o homem tinha condição financeira. Mas Jesus, ele sabia o linguajar de cada pessoa. Se ele estava falando aqui, ele estava falando para vários agricultores, que sabem o que é como é semear semente, plantar, chachar e fazer o processo todinho para que a lavoura cresça e dê bom fruto. Ele estava falando do semeador. Mas quando ele estava diante do homem rico, ele falou ao linguajar daquele homem. Ele disse que era mais fácil uma corda que tem o nome de camelo entrar no fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no reino do céu. Não é um animal camelo, irmão, é uma corda que usa-se para ancorar barcos e navios, no tópico mais pesado de carga. E ele disse que aquela corda era mais fácil entrar no fundo de uma agulha, numa agulhinha de costura a roupa, porque tinha como fazer um processo de lapidando ela e era afinando, e o processo era grande,
mais ela passava na agulha do que de um homem rico entrar no reino do céu. Mas vejamos, ele falou de muitas parábolas. E ele vai dizer que quando o semeador semeava, caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. As pessoas escutam as palavras, ou a palavra, se for no plural, palavras de Deus, apregoamos, mas daqui a pouco vem um enviado e consegue tirar tudo que foi pregado, roubando aquela semente, proporcionando outras bandejas e outras promoções. E ele começa a ir mais além ainda. Ele diz isso, que quando caiu, caiu ao pé, mas veio aves e comeu. Ou seja, a palavra não causou efeito. É aquele negócio. Você ouviu a palavra? Quantos familiares de vocês tem aqui que já ouviram a palavra, mas não querem nem chegar nem até aqui? Tem ódio. Eles pensam que é a religião que vai salvar. Mas existe uma mudança de Deus. Vai batendo que a porta vai se abrir. Aleluia! O verso 5 vai dizer que outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Eu lembro que o papai tinha um roçado aqui em Caiçara, é bem pertinho aqui em Caiçara. Aí a gente ficava lá trabalhando, mas não era aquilo ali, bem verdade, não era um roçado não. Esse meu amigo ficava dava na enxada, chega a pegar, olha irmão, saía brasa, era cheio com força. Cheio. E nós plantávamos para não colher nada. Quando a gente chachava, ia chachando, ia botando os patofones de cheio. Eu nem gostei de aqui, pai, só nasce cheio. A gente ia para ser obediente a ele. Ia para ser obediente a ele. Eu vou dizer, meu, eu morria de ira, não vou mentir não. Porque meu velho dizia mesmo assim, olha, se vocês trabalharam bem mesmo, sábado eu vou olhar. Eu digo, eita. Quer rir, irmão? Acaba que não tem costume com enxada na mão. Dá logo uma dor assim com o nome, vá-se embora. Eu lá com aquela enxada, quando foi no sábado, o papai chegava, olhava. Vocês não fizeram nada dos vagabundos. Eu disse, mas rapaz, ficava bem a pé das mãos, vindo pra cá. A gente comendo batata doce, irmão. Antigamente dizia assim, toma batata doce com não que dá piolho. Eu disse, como é que pode? Um negócio que a gente come, entra por aqui e ainda dá um presente para o piolho. Mas o povo sempre dizia, mas velho, batata doce crua dá piolho. Dá piolho só de comer, se eu comer dá piolho, todo jeito dá piolho. Todo mundo era piolho na época. Todo mundo tinha piolho. Acaba que nunca teve um piolinho, diga a mim que eu diga, pois meu irmão, eu vou arrumar um bichinho inteiro para levar você. E quando eu cheguei, lá, quando o papai chegava lá, ele disse, não, nós vamos trabalhar todo mundo amanhã. Aí eu liguei, que entristeceu. Eu afim de jogar minha pelada, jogar minha bolinha. Mas eu tinha que estar ali no domingo para fazer os gols de quem? De Virgulino. O lampião brado todo. Aí quando chegava lá, ele andava com um velho mudo. Aí saiu os dois dentro do mato. Um era mudo e o outro era surdo. Porque quem é mudo é surdo. Aí, não, agora ficou ruim de entender. Porque o papai não sabe nem fazer um ó. Aí está andando com o mudo. O mudo, se o cara fizer letra, ele já sabe. Se o cara vai, eu ó. Quando ele sumia e voltava e a gente ficava lá. Mas eu olhava que nós semeava e as próprias pedras sufocavam a lavoura. Quando chovia, as pedras do cheixinho de novo escorregavam, o terreno era acidentado, e nós não conseguíamos de forma alguma lucro. Era um ano somente de sofrimento. Lucro, nada. A mesma comparação é aqui. A outra parte caiu os pedregados, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, que era ligeiro demais. Nasce logo um moinho de feijão para enganar a gente volta no aqui, encaixado. Entendeu? Porque não tinha terra funda. Do mesmo jeito é aquele cristão que levanta a mão na igreja. Emocionalmente ele levanta a mão.
Ele tem um desejo de servir a Deus, ele tem um desejo de seguir, mas infelizmente existe muito pedregulhos ainda na vida dele. E ele vai morrendo e não se firma. Esse é o cristão que não se firma. Vamos para o terceiro tópico. Ainda diz que mais vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. O segredo, irmão, ainda é você e eu ser enraizado em Jesus. Ainda é. Aleluia! Glória a Deus. O crente, quando mesmo ele ser lançado a semente nos pedregais, dentro das pedras, mas se ele se aprofundar, ele vai ter uma raiz. Glória! Ele vai ter uma raiz. Tem pessoas que num ano só ele se converte 8 vezes. E se fizer 12 vezes, todo mês ele se converte. Se fizer 12 convites, 12 vezes no mês, ele faz. Levanta a mão, sabe por quê? Porque toda pregação ele diz, me cobrou de novo e eu estou afastado. Porque tem crente aqui que está sabendo que está afastado, no fim da palavra, e a palavra está dizendo, o caminho é esse que eu estou ensinando. Você não tem firmeza comigo. Você passa um tempo se enganando e outro tempo se precipitando. Um tempo se enganando e outro se precipitando. Porque a Deus ninguém engana. E Deus ninguém zomba. Então a Bíblia vai dizer que outro caiu entre os espinhos. E esse aqui, irmão, somos nós. Em um lado somos nós. E outros caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. Você já tentou se firmar num lugar que até suas ideias ninguém quer adotar? Os espinhos sufocando, os próprios crentes com seus galhos finos. E isso é para aquele cristão, irmão, que tem a plena convicção que ele fez a decisão certa, aceitou a pessoa certa, só não está no lugar. Tem muito espinho sufocando. E existe um momento na nossa vida que nós temos que tomar posição. E a posição não é Jesus que vai tomar, quem tem que tomar somos nós. Pessoas que querem fazer e ninguém abre espaço para fazer. Isso é estreito demais, viu? É muito estreito, é sem fundamento. Mas nós encontramos uma pessoa de qualidade. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Vejamos, irmão, que tem pessoas aqui que caíram numa boa terra. Tem pessoas na noite desse dia aqui que está conseguindo desfrutar das maravilhas de Deus. E ele está tão confuso sem entender os mistérios de Deus que só faz rir. Porque Deus nem tarda e nem demora. Deus só chega no tempo. E essas pessoas estão pegando a melhor parte e estão tirando proveito, sem precisar de muito esforço, só porque é alicerçado na rocha. Como é ser alicerçado na rocha, pastor? Tem algum passaporte? Tem. Tem coisas que é diferenciada entre nós. No livro de Mateus, no capítulo de número 23, a gente temos uma comparação aqui extraordinária para crente voltar a ser cristão e deixar de ser bicudo. E tem muito bicudo, irmão. Uma pessoa olhou com a cara feia para o lado do fulano, o fulano já fica de mal, não participa da Santa Ceia. Imagine se ele fosse apedrejado igual a Estevão. Imagine. O irmão falou de fulano, houve um mal entendido. O crente é crente, diz que é lavado e remido, em vez de chegar lá e resolver, rindo, irmão, tu não está vendo que isso é o boneco do capeta que está querendo fazer ciranda? Vamos dar a mão e orar junto, repreender esse demônio e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não é tempo de se embaraçar não, irmão. Não é tempo de se sujar não. Não é tempo de estar aqui, ó, guardando mágoa ou rancor de ninguém não. Esse irmão era para mim de banda. Rapaz, fala aí, amigo, de banda, de costa, de lado, acocorado, de todo jeito. Eu quero que você me veja, irmão.
pastor, eu não suporto. Eu digo, não suporto não, porque eu sou pesado. Você me leva no braço. Eu não quero que você me leve no braço não, para que me suportar? É desse poder, irmão. Nós temos que deixar essa meninice. O mundo aí está pegando fogo, a Síria está se acabando e nós aqui, ó. Entendeu? Por coisa pouca, qualquer arranhãozinho no olho, qualquer palavra, o cara não quer receber como conselho. Não quer receber como uma palavra que edifique. Não, olha. Com essa pregação do pastor, eu estou do inferno para dentro. Pessoal, vá se converter em sua alma. Dê o primeiro passo para Jesus. Deixe de ser avarento. Você está no canto errado. Procura outro canto que você vai se dar bem. Porque aqui a palavra é quem vai ter o poder de mudar. Mas se você não aceita a palavra, você não aceitou Jesus nunca. Quem não aceita a palavra nunca aceitou Jesus. E para andar de acordo com a palavra, irmão, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É um grupinho, pouca gente. Capítulo 24, 23, versículo 23 por diante, perdão. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dá o dízimo das hortelãs, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deves, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores, cegos, quais uns mosquitos e engolir um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpa o exterior do corpo e do prato. O exterior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o exterior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Olha, parece que eu perdi até o lenço. Olha só, irmão. Jesus estava diante de uma narrativa muito poderosa. Ele não estava pregando para pessoas fácil ou de acesso fácil. Jesus ele estava despertando as pessoas que conheciam a palavra. As pessoas conheciam a palavra. As pessoas só precisavam de uma catucada boa de Jesus. Mas só que Jesus chama ele de quê? De hipócritas, fariseus. Já imaginou? Aí disse: vocês ensinam qual o caminho que o homem pode seguir, mas você não segue. Você não passa de um hipócrita. Você prega a palavra, mas por que você não vive a palavra? Você não cobra ser de santos, e como você não tem dado testemunho de santo? Por fora você está bonito, mas tem quem está olhando você por dentro. Aleluia. Tem quem está conhecendo você por dentro. Aqui é uma coisa, tem uma relação linda, mas lá fora os ossos podres começam a feder dentro de você. O sepulcro, irmão, consegue ficar perto daquele ardor. E ali começam as carniças se destacarem. E Jesus estava dizendo: a minha igreja hoje é um sepulcro. O meu povo hoje é um sepulcro. Já imaginou Jesus chamar a igreja de cemitério? A igreja morta? Quem é morto ele ressuscita. Ele está falando: a igreja podre, a igreja sem temor,
a igreja adúltera, a igreja prostituta, a igreja que não quer eu como Senhor, que não quer eu como seu Deus, a igreja que quer brincar, é a igreja podre. É fácil? Mas ele estava anunciando para muita gente, mestrado, que estava instruindo as pessoas o caminho que devia andar. E hoje nós queremos, irmão, que a palavra que seja pregada seja para nós, quando chegar em casa, alguém comentar: e o culto? Foi bom. Foi?